Seja bem-vindo ao meu canal Fala aí, Varão. Hoje é domingo, graças a Deus. E hoje eu vim trazer mais um texto bíblico para vocês, que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 7 até o 10, que eu vou trazer para vocês e vou tentar passar, o que é necessário para a gente permanecer fiel a Deus acima de todas as coisas. Que se inicia-se assim, o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Convertai-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Bom, como o próprio tema está escrito, devemos resistir às paixões. Resistir. O primeiro versículo já diz uma ideia assim do que o texto está se tratando. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Devemos resistir às paixões. Ou seja, nós devemos resistir às tentações, às coisas que sobrevêm nas nossas vidas. O que é esse resistir? Quando a gente fala de resistir, a gente está se referindo a não ir de encontro com aquilo que nós estamos desejando. Porque se eu estou estou resistindo a algo, é porque eu quero fazer isso, mas eu não devo fazer. Por exemplo, tenho uma vontade de fazer algo, mas eu sei que isso é errado e eu não estou fazendo porque eu sei que isso não vai me fazer bem. Por exemplo, eu sei que pelo fato de eu ser servo de Deus eu não posso beber bebida alcoólica, mas eu sinto o desejo de beber. Mas eu estou lutando contra a minha carne para que eu não venha pecar e ir de encontro à palavra de Deus e à vontade dele. Então esse resistir é obedecer a Deus, resistir às paixões. Resistir, eu já expliquei o que é resistir, que é quando você sente algo ou deseja algo, mas você decide não ir de encontro com aquilo que você quer, ou seja, você recusa fazer isso. E paixão. Paixão é aquilo que a gente se apega. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas dizendo que existe amor à primeira vista. Eu, particularmente, eu não acredito que exista paixão à primeira vista. Por quê? Porque paixão não, amor. Porque o amor ele é construído na convivência. Quando você vai conhecendo a pessoa, você vai amando a pessoa, vai amando as qualidades, entendendo os defeitos e por aí vai. Por isso que Deus ele nos ama de tal modo que entregou seu único filho para que a gente alcançasse salvação, porque ele nos conhece, ele sabe todos os nossos defeitos e sabe também todas as nossas má qualidades. Então, essa paixão, na verdade, é quando você só olha para as coisas boas. Por exemplo, uma pessoa que vive indo para festa, ela vai olhar para aqui. Eu sou jovem, vou para festa, me divirto, bebo, faço e aconteço, enquanto outros não fazem isso e na visão deles, ele está sendo feliz porque ele está praticando aquilo, porque ele só olha para aquele momento, ele só olha para aquele instante, no instante que ele está praticando aquilo e ele sente o prazer, porque o pecado, ele de uma certa forma ele tem um prazer, porque se não tivesse,
a pessoa não teria o porquê praticar, não teria o porquê desejar ou porquê deixar de fazer. Então essa paixão, na verdade, é uma ilusão nossa. A gente fica cego. Porque quanto mais a gente peca, mais a gente vai se prendendo àquilo, e isso vai fazer que a gente fica quase impossível deixar de praticar aquilo. Ou seja, o texto traz resistir às paixões. Ou seja, Cristo ele sabe o que eu tenho praticado. Ele sabe quais são as minhas fraquezas. Mas ele diz, resista às paixões. Você tem que resistir às paixões. O que isso significa? Que eu sei que eu sinto vontade de fazer aquilo, mas Deus me deu forças para que eu não venha praticar. Porque hoje eu tenho força, que é Cristo em minha vida, que Ele me deu a capacidade de resistir àquilo. Mas eu por enquanto só falei do tema. O tema já fala muito. Devemos resistir às paixões. Nós devemos. Porque uma coisa que eu já analisei em muitas pessoas, que quando surge um convite ou uma possibilidade de praticar algo errado, a pessoa diz o quê? Eu não posso fazer isso porque eu sou da igreja, eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Esse posso é como se dissesse, eu quero até fazer, mas se eu fazer, o pastor vai saber, se eu fazer, fulano vai saber, e eu vou ficar em disciplina, e aí é melhor não fazer, por causa disso. Então esse posso, na verdade, quer dizer, eu quero fazer, mas eles vão ficar sabendo, então melhor não fazer. Mas o certo é você dizer, eu não devo, porque meu Deus disse que eu não posso fazer. Ele falou que é errado, e eu não posso, eu não devo fazer. Então você tem que dizer eu não devo, não é que eu não posso. Você pode sim, mas você vai estar fazendo algo que é errado, sabendo que é errado, mas você não deve porque agora você é servo de Deus. Então devemos resistir às paixões. E vamos deixar o tema de lado e vamos seguir para o versículo 7, que é sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse sujeitar é você, esse sujeitai-vos, ou seja, ele está pedindo que obedeça a Deus, seja servo dele, porque um servo, quando está trabalhando em algum serviço, ele está ali sujeito a obedecer ao patrão, ele está sujeito a ouvir ordens. E como ele é servo, ele tem que exercer aquilo. Então você tem que sujeitar a Deus. Ou seja, estou aqui, meu Deus. O que é que o Senhor quer que eu faça? Ou o que é que você deseja que eu não pratique mais? Se sujeitar. Ou seja, está a serviço da obra de Deus. Está a serviço de obedecer, ou de largar, ou de... vamos dizer assim, renunciar a algo. Porque muitas vezes a vida de um servo de Deus é uma vida de renúncia, tem que renunciar a muitas coisas, e principalmente o pecado e as paixões. Então, nós temos que nos sujeitar a Deus, ou seja, nós temos que nos colocar vamos dizer assim, nos colocar como servo de Deus. Temos que nos sujeitarmos, pois, a Deus. E resistir ao diabo, ou seja, esse resistir ele traz por quê? Porque o inimigo ele vai investir muitas coisas. O inimigo ele vai investir, ele vai colocar pratos para que você venha se desviar da vontade de Deus. Porque o inimigo ele sabe o seu ponto fraco. E que tá aí o porquê o tema diz, devemos resistir. Por quê? Porque o inimigo ele sabe que muitas vezes, como você veio do mundo, você bebia talvez, você se prostituía, você era muito ganancioso, era muito avarento, roubava, se drogava, era dependente químico. Então ele vai usar esses pretextos para fazer com que você se volte para ele, para que você se prenda. Então Cristo trouxe o que? Eu te libertei, eu te dei forças,
Agora você tem que usar essa força para resistir, para vencer. Porque se resistir não vai ser a vida toda. Porque você vai resistir um certo tempo, mas você vai vencer. Você vai dizer, para e pensar, eu não preciso mais praticar isso para eu estar feliz. Porque eu tenho Cristo. E é Cristo que vai me fazer ser feliz. Eu não preciso praticar algo, ou fazer algo, ou beber algo para me sentir feliz. Agora eu tenho Cristo. Não preciso mais disso. Então, resistir ao diabo é isso, porque ele vai investir. Você tem que resistir, porque ele vai estar ali oferecendo para você. Ele vai estender a mão, vai oferecer aquilo que você praticava, mas você tem que resistir. E ele fugirá de vós. Ou seja, ele vai parar e pensar, com ele não dá mais. Ele mudou, ele agora é servo de Deus, não dá mais não. Por quê? Porque o inimigo ele sabe quem é temente a Deus, quem é reto, quem confia, quem se arrepende. Mas ele também sabe aqueles que só tá ali por fachada. Ou seja, pequei, cheguei pro pastor, confessei, parará, passa alguns dias e comete o pecado de novo. Ele sabe quem que faz isso. Ele sabe quem é que faz essas coisas. Ele sabe que quem realmente se arrependeu ou não. Por quê? Porque o inimigo ele vai analisar. Ou seja, ele viu fulano e tal, por exemplo, ele viu Marcelo ali, confessou com o pastor, parará. Aí ele vai, ele disse que se arrependeu. Tá bom. Eu vou colocar isso aqui para ver se ele vai, eu vou dar essa oportunidade a ele para ver se ele vai cair. Porque ao contrário do inimigo, ele não sabe o futuro. Ele sabe o passado e o presente. Ele não sabe o futuro. Quem sabe o futuro é Deus. Então ele não sabe se eu vou tornar a pecar naquilo. Então ele vai investir, ele vai colocar as fichas dele, ele vai apostar tudo. O inimigo ele faz isso. Ele aposta tudo em você. Não em você, não no seu potencial, mas na sua queda. Então ele vai, ele falou que se arrependeu. Fulano e tal falou que se arrependeu ali, pegar essa coisa que ele praticava, e se ele se arrependeu de verdade, ele vai, eu sei que é você, diabo, eu não vou cair não. Então o diabo, aí como a palavra do Senhor diz o quê? Que ele sai de nós e fica rodeando como um leão, procurando alguém para tragar, para devorar, destruir, matar. Então ele vai fugir de você. A palavra do Senhor diz, se tão somente você resistir, o diabo foge de você. Porque ele vai ver Deus em sua vida. O 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ou seja, glória a Deus. A palavra está dizendo que aqui, resista os desejos que você sentia antes. Me busque e você vai me achar. É o que quer dizer isso. No momento em que você resistir, parar e pensar nas coisas que você está praticando, você se arrepender, você se voltar para Deus, você se colocar na posição, Deus, eu vou te obedecer. Aí só. Você fala que você vai obedecer a Ele. O que vai acontecer? O inimigo vai investir, aí você vai vencer. Aí você busca Deus, você se volta para Deus, Deus ele vai te encher, e aí é só bênção. E é o que está acontecendo comigo. Eu estava praticando algumas coisas que Deus não estava se agradando, me arrependi, parei, pensei no que eu estava perdendo, muito. Estava recebendo muitos convites para pregar nas igrejas, só que comecei a esfriar, não lia mais a Bíblia frequentemente, pegava qualquer texto e levava para a oportunidade da igreja, e comecei a ver que eu estava perdendo, a ponto de eu ser afastado por algum período. Mas quando você para e vê o que você está perdendo, você não aceita. Então, graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou, me arrependi, graças a Deus me voltei, Deus me encheu, graças a Deus. Agora eu quero mais. Graças a Deus, uma coisa, o inimigo ele vai sempre estar investindo em minha vida, mas uma coisa que eu vejo, aquilo que Deus fez em minha vida preencheu aquele vazio, aquela coisa que me fazia praticar aquilo. Então busque a Deus, que aquilo que você pratica hoje, Deus vai encher algo melhor que você nem vai sentir falta.
você nem vai sentir falta. Mas não pense que você não vai, que o inimigo não vai investir. Ele vai, ele passa um período. E era assim comigo, eu passava, ó, um bom tempo, ó, sem pecar. Mas, ó, eu ia relaxando, ia parando, não buscava aqui, não buscava lá, não orava. E o inimigo chegou lá, ó, botou lá, eu acho que não fez nem tanto esforço, botou lá, como todo dia ele botava, como uma pessoa que vai pegar um passarinho, pega uma gaiola, bota lá, aí pensa que não, ó lá o passarinho, ou seja, eu, aí ó, derrubou no instante, mas a graça de Deus me alcançou, graças a Deus me encheu, e pelo fato de eu ter me arrependido e ter buscado, Deus me encheu. Então o segredo é se voltar para Deus, obedecer, resistir ao diabo, buscar a Deus e ele vai te encher. Se achegue a Deus. O que é se chegar a Deus? É você muitas vezes se separar de algumas pessoas, se separar de algumas coisas que não está agradando a Deus, que ele vai se achegar. Porque quanto mais você se afasta, você vai perceber, ó, isso não me faz bem. Eu estou sentindo mais a presença de Deus. Então Deus vai se achegar a você porque você está se afastando. Você está preferindo deixar aquilo para se aproximar de Deus. O versículo, o restante do 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Isso aqui é tremendo. Purificai as mãos. O que quer dizer alimpai? Ou seja, limpe as mãos, que muitas vezes as mãos representam, porque na guerra as pessoas usavam as mãos para segurar espada, escudo, ia lá, matava. Até porque Deus impediu que Davi construísse o templo, porque ele era um guerreiro, ele tinha mãos de sangue, porque ele matava. Então, isso representa mãos que estão de pecado. Os seus pecados estão afastando você de Deus. Então, se limpe. A palavra diz o que? O limpo, se limpe-se mais. Então, se você quer ser limpo, procure se limpar. E você de duplo ânimo, o que é isso? Hoje eu tô bem, amanhã não tô. Hoje eu tô dando glória, amanhã eu tô murmurando. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de você agora é crente e amanhã você já não é. Hoje eu busco, amanhã eu não busco. Deus não se agrada disso. E purificai os corações. O que é purificar os corações? É você tirar muitas coisas que Deus não está se agradando. Ou seja, planos, pensamentos, que quando você está pensando em algo e desce para o coração, aquilo fica e é difícil de tirar. Então Deus está dizendo, limpai os corações. Ou seja, limpe sua mente, limpe tudo aquilo que está te impedindo. Seja amigo, seja emprego, seja qualquer coisa que venha separar você de Deus. Limpe isso tudo, porque você não vai querer perder Deus, a presença de Deus. O 9. Sinte as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertai-se o vosso riso em pranto e vosso gozo em tristeza. Sinte as vossas misérias e lamentai. Ou seja, eu olhar para mim mesmo e pensar, eu era cheio de Deus, agora por causa disso eu não estou mais sentindo, por causa disso eu me afastei. Se lamentar, ou seja, você parar e pensar, meu Deus, eu era tão cheio do Senhor. É muitas vezes aquele caso que a pessoa era a serva de Deus, Deus enchia, Deus fazia, acontecia, e preferiu ir para o mundo. Chegando lá, perdeu tudo. Aí para e pensa, o filho pródigo, ele parou, ele não se lamentou, ele não parou, pensou e viu a miséria que ele tinha alcançado. Ele era filho de fazendeiro, ele era rico, ele não precisava trabalhar. Então ele, no momento que ele se afastou do pai, que hoje representa Deus, ele parou e pensou a miséria que ele tinha alcançado, e ele começou a se lamentar que os servos dele, do pai dele, estavam em uma condição melhor do que ele, que era filho, que agora estava afastado. Então é parar e se arrepender e ver onde você chegou sem Deus. Que ninguém chega em algum lugar bom sem Deus. Só chega em miséria.
Então diz o que? Sinte as vossas misérias e lamentai e chorai e convertei-se o vosso riso em pranto. Ou seja, muitas vezes tem pessoas que o que? Tá feliz, acha que tá feliz, acha que tá cheio de Deus, mas não tá, tá morto. É você parar e pensar. Porque muitas vezes a gente se engana achando que Deus está feliz com isso que a gente está fazendo e Deus não está. É parar e pensar, rapaz, Deus não está se agradando. Eu estou me iludindo. Então é você deixar de ficar rindo achando que Deus está se agradando e você o que? Você começa a chorar, você se voltar para Deus. Era o que o povo lá no tempo de Isaías, Jeremias, Zacarias estava passando. Achava que estava praticando coisas boas, mas não estava. E muitas vezes os servos que pagava pelos erros. Jeremias chorou muito, Isaías sofreu muito. Então é parar, deixar de ficar rindo achando que Deus está se agradando e começar a chorar, porque você está perdendo. O resto do 9 chorai e convertei-se os vossos risos em pranto, o vosso gozo em tristeza. Ou seja, aquela felicidade, chegar na igreja com o nariz empinado, achando que tá cheio de Deus, mas não tá. Deus está dizendo, ó, eu não tô nesse negócio. Você está se iludindo, você está cavando a sua própria cova. O 10, para terminar. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus, ele não se aguenta em ver o servo dele se humilhando. Então se humilha aos pés de Deus. Esses 4 versículos, se a gente for parar, nos ensina a como servir a Deus, como nos encher de Deus. Em 4 versículos a gente pode ter uma tamanha um conteúdo extraordinário de como ser cheio. Nós temos que nos afastar das coisas que nos faz pecar, resistir às coisas que o inimigo nos oferece, nos separar, nos aproximar de Deus, e Ele vai nos voltar para nós e nos limpar os nossos corações e parar de achar que a gente está fazendo algo certo e ver que é algo errado. O que significa? Muitas vezes Deus está falando, não faça isso, senão você vai pagar o preço. Aí muitas vezes acha que Deus está no negócio e Deus não está. Sobe e desce na igreja feliz da vida, achando que Deus está no... Mas não está. Então é cair na real. E o vídeo bateu 22 minutos.